estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Leonora Campos, da área de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos retomar o tema Integração entre os Sistemas, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2, não é isso, professora? Isso mesmo, Bruninha. Nosso tema, que nós trabalhamos aí nas 4 semanas, foi sobre a integração entre os sistemas. Trabalhamos aí sobre o sistema digestório, respiratório, circulatório, e na última aula a gente fez aí mostrando a integração desse digestório com o respiratório e o circulatório para o bom funcionamento do nosso corpo. Então foi assim 4 semanas assim muito legal as aulas, e eu quero retomar com vocês esses conceitos, porque nós consideramos importante aí para que a gente vá aí para o PET 3. E vamos conversar um pouco sobre as atividades que eu trouxe para você e vamos verificar aí os seus conhecimentos sobre as aulas. A importância da digestão para o nosso corpo é... O que é a digestão? É a transformação dos alimentos ao longo do tubo digestivo. Então, será que a importância da digestão é desenvolver nosso organismo? É ativar glândulas anexas? É transformar os alimentos em nutrientes e absorvê-los? É transformar os nutrientes em alimentos para o corpo? Qual que você acha que é a resposta? Então, eu falei para vocês que a digestão, ela transforma os alimentos e ela decompõe esses alimentos aí em nutrientes, que são as proteínas, as vitaminas, os carboidratos, as gorduras, para ser absorvido pelo nosso corpo. Os órgãos do sistema digestório podem ser divididos em... Falamos aqui que o sistema digestório ele é dividido em tubos, né, onde passa o alimento. Então, órgãos que fazem parte aí do sistema digestório e que é dividido também em glândulas. Nós temos glândulas aí fundamentais aí no processo de digestão, que é o fígado, o pâncreas, as próprias glândulas salivares que produzem a saliva. Você sabia que a saliva ela exerce um papel importante aí no processo de mastigação? Não só para lubrificar o alimento, mas a saliva ela quebra as moléculas de carboidrato ainda na boca. Então, é importante que nossos órgãos que fazem parte do sistema digestório podem estar divididos em estruturas anexas e tubo digestório. As estruturas anexas, né, que vão ser essas glândulas aí que eu falei para vocês, que é o fígado, que é o pâncreas, que são as glândulas salivares. A terceira questão traz para nós o seguinte: as glândulas anexas do tubo digestório são, acabei de falar, né? Falou com Falei toda a agora, resposta. já dei a resposta da 3. Glândulas salivares, pâncreas e fígado. Vamos entender aí a função dessas glândulas. Primeiro, as glândulas salivares, elas produzem a saliva, que vai lubrificar o alimento para facilitar a mastigação e também quebrar as moléculas de carboidratos. O pâncreas, ele exerce um papel importante porque ele produz um suco chamado suco pancreático que vai ajudar na quebra das moléculas desses nutrientes que não foram aí ainda degradados, nem pelo estômago e nem pela boca. E o fígado, que eu trouxe para vocês na aula, a última aula, Bruna, nós trouxemos aqui o fígado para eles verem. Eu assisti. A última aula nós falamos que o fígado é a maior glândula do corpo humano e que o fígado ele tem uma bolsa que a gente chama de vesícula biliar. Quem já viu aí matar uma galinha, né, já percebeu aí na hora que vai limpar o ser vivo ali, consegue identificar o fígado e os sais biliares. Aliás, a vesícula biliar que guarda os sais biliares. Os sais biliares, Bruno, é aquele líquido verdinho que tem dentro daquela bolsinha do fígado que vai quebrar as moléculas de gordura. No sistema digestório, nós falamos aqui que tem alguns órgãos aí, né? Que é a boca, faringe, estômago, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E nós falamos que o sistema digestório ainda é constituído de glândulas salivares, fígado e pâncreas. Então vamos pensar aí, na digestão ocorre a mastigação, que esse alimento passa a ser chamado bolo alimentar depois que é mastigado, você engole, que a gente vai falar deglutição, passa pela faringe, da faringe para o esôfago,
O esôfago, esse bolo alimentar cai no estômago, recebe aí o suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico, que vai quebrar as moléculas de proteína. E depois, esse alimento sai do estômago, vai para o intestino delgado, é onde vai ocorrer o processo de absorção de nutrientes. Então, no intestino delgado, ele ainda recebe sucos digestivos e consegue absorver os nutrientes para ir para a célula. E no intestino grosso vai ter a formação das fezes. Outra coisa, algo interessante que eu preciso falar para você, lembrar que no intestino grosso é lá que ocorre a absorção da água. Então, a água passa para o sangue no intestino grosso e que as fezes são eliminadas pelo ânus. Na semana 2, falamos sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, vamos falar um pouquinho sobre ele, relembrar? Qual é o órgão onde ocorre a troca de gás carbônico e oxigênio? Eu trouxe para você na última aula e nós falamos que as trocas gasosas, elas ocorrem em um órgão importante do corpo que chama pulmões. Por que pulmões? Porque nós temos dois, um no lado direito, o outro no lado esquerdo. Então, existem órgãos como a traqueia, a faringe, a laringe, os brônquios, os bronquíolos, que vai passar o ar. Mas essa troca gasosa vai acontecer nos pulmões. Qual o músculo responsável pela inspiração e expiração? Nós fizemos um experimento aqui, na aula, que a gente trouxe aqui uma garrafa PET, cobrimos aí com balão, colocamos 2 balõezinhos para funcionar como se fosse o pulmão e fizemos os canudinhos para mostrar que era a traqueia. Fez uma caixa torácica de garrafa fizemos PET. Uma caixa torácica improvisada de garrafa PET, só para eles entenderem o papel do diafragma. Então, o músculo que é responsável pela inspiração e expiração é o músculo diafragma. Falamos que ele é importante porque ele ajuda o pulmão a fazer um movimento de inspiração, que é a entrada de ar, e expiração, saída de ar. Analise a imagem e especifique os órgãos do sistema respiratório e as funções realizadas pelos órgãos. Vamos ver? Então, nós vamos ver qual a função de cada órgão. Cavidades nasais. São esses 2 orifícios das narinas que vai passar o oxigênio, vai passar o ar. Porque quando a gente fala que a gente respira, na verdade a gente respira todo o ar, né? Todo o ar tem essa mistura de gases, oxigênio, nitrogênio, tem tudo aqui no ar que nós respiramos. Então, as cavidades nasais, que são esses 2 orifícios, recebem esse ar e nós temos vários pelinhos dentro do nariz, né? Vários vasos sanguíneos e nada disso que está dentro do nosso nariz, Bruninha, não é por acaso. Cada coisa no nosso corpo tem sua função. Então, esses pelinhos que nós temos dentro do nariz vai purificar. Eles são os filtros do ar. Filtra o ar para ir até os pulmões. Nós temos os vasos sanguíneos, que vai aquecer, né, esse ar, para ele chegar no pulmão também um ar aquecido, um ar purificado, então, um ar filtrado. Então, as fossas nasais, elas têm, então, esses pelos, os vasos sanguíneos e esse muco, né, que a gente chama de catarro, que também vai, exerce também esse papel de reter as impurezas. A faringe, eu falei para vocês que é um órgão que nós vimos agora na digestão, mas ele também está no sistema respiratório. Por quê? Porque a faringe passa o ar. Ora, quando na digestão passa o alimento, mas se estiver respirando é o ar. Os 2 vão passar ao mesmo tempo? Não, senão nós vamos engasgar, né? Então não tem como passar os 2 ao mesmo tempo. A traqueia é esse tubo, né, mais ou menos uns 12 centímetros de comprimento, vários anéis cartilaginosos. Ela mantém aberta. Eu trouxe a traqueia aqui na aula passada. Eles viram mais ou menos a estrutura de uma traqueia de um suíno para ter ideia de como é que é a nossa. A laringe é um órgão que nós vamos encontrar as cordas vocais. Então, quando o ar passa, vibra essas cordas e vai produzir o som, que vai ser articulado aí pela nossa língua, né, para produzir as palavras e assim por diante. Nós temos o pulmão, que é uma estrutura esponjosa, é rica, bem vascularizada. O pulmão, ele tem essa estrutura, ele é coberto por uma membrana que a gente chama de pleura. E o pulmão, ele tem rico em alvéolos pulmonares, nós temos muitos alvéolos, que é lá que ocorrem as trocas gasosas, né, onde o sangue recebe o oxigênio, leva para as células e traz o gás carbônico. Isso acontece nos
pulmões. Os brônquios, que é uma ramificação aí da traqueia, eu costumo falar que é como se fosse uma árvore. A traqueia é aquele tronco e fosse ramificando para dar os brônquios, para os bronquíolos. E cada momento aí a traqueia ela vai ramificando em diâmetros menores até chegar nos bronquíolos, até chegar nos capilares, que são estruturas muito fininhas. Analise a imagem e especifique os órgãos do sistema respiratório e as funções realizadas por cada um. Então, nós já falamos aqui, né? Aqui está a resposta para você, sobre a faringe, a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Está aqui. Então, a resposta está bonitinha aí para você depois para estudar. Já na semana 3, nós falamos aí sobre o sistema cardiovascular, que é a mesma coisa de sistema circulatório. Qual a importância desse sistema para o nosso corpo? Porque o sistema circulatório, ele é onde ocorre o transporte do sangue. O sangue nas nossas veias não fica parado, né, Bruna? Então, ele movimenta, nós estamos em pé, sentado, deitado, mas nosso sangue não para de movimentar. Então, ele está em constante movimento. E eu quero que você agora analise comigo essa questão e pense aí na qual seria a resposta. Leia as alternativas a seguir e faça um X apenas naquelas relacionadas ao sistema cardiovascular. Ou seja, qual dessas alternativas que te lembra aí o sistema circulatório? Bombeamento do sangue para todas as partes do corpo? Sim. Verdade, né, Bruna? Transporte de nutrientes? Também. Também. Formado por coração, vasos sanguíneos e sangue? Sim. Também. Responsável pela digestão dos alimentos? Não. Porque nós estamos falando do sistema cardiovascular. Então, ele transporta o sangue. O coração funciona aí como uma bomba para bombear esse sangue para todas as partes do corpo. Falamos aqui que o sangue exerce um papel muito importante no transporte de nutrientes. Quem leva as proteínas, né, todos esses nutrientes, os carboidratos, tudo para a célula é o sangue. E nós ainda falamos que o sangue, ele também tem uma função muito importante de defesa. Nós não adoecemos tanto porque nós temos sistema de defesa do nosso organismo, que são os nossos glóbulos brancos ou leucócitos. E lembrando que o sistema circular cardiovascular ele é formado por coração, vasos sanguíneos, sangue, tudo isso constitui o sistema cardiovascular. Faça uma associação correta. Vamos pensar aqui. Nós temos aí 1 corresponde a veias, 2 corresponde aos capilares, 3 artérias, 4 coração. Órgão musculoso que bombeia o sangue. Eu falei para vocês que nós temos um órgão que ele funciona como uma bomba. Ele bombeia o sangue para todas as partes do corpo. E eu lembro que eu comentei para você que fiz um comparativo aí entre nosso corpo e uma estação de tratamento de água, como funciona o nosso sistema circulatório. Falei para vocês que a água ela vai para todas as partes da sua cidade, morro, planícies, desce, né, várias regiões, por causa, né, que ela tem uma estação de tratamento, que tem uma bomba que vai bombear essa água. Então, nós também, para esse sangue circular dentro do nosso corpo, nós precisamos da presença do coração. O coração é um órgão musculoso que bombeia o sangue. Ele é fundamental nesse processo aí do sistema cardiovascular. São responsáveis por transportar o sangue de volta dos tecidos do corpo para o coração. Falei para vocês que existem as veias e as artérias. As veias, elas trazem o sangue e as artérias levam o sangue do coração para o corpo. Então, a resposta certa seria veias. Elas são responsáveis de transportar o sangue de volta dos tecidos da célula até o coração. São ramificações microscópicas e possuem somente uma camada celular que facilita a troca de substâncias entre o sangue e a célula. Então, eu falei para vocês que os capilares, eles são estruturas bem fininhas, minúsculas, que eles fazem aí, facilita essa troca de substância entre as células e o sangue. Saem do coração e são responsáveis pelo transportar o sangue para todas as partes do corpo. Falei para vocês que as artérias, que elas é que levam o sangue do coração para o corpo. E lembrei aqui das artérias aorta e artéria pulmonar. Então, vamos aqui agora para a nossa alternativa 3. Assinale a alternativa que não apresenta uma função cardiovascular. Vamos analisar, né, Bruninha, para ver? Vamos pensar. Vamos pensar juntas?
Transporte de nutrientes. Esse transporte de nutrientes, o sangue faz isso aí? Sim. Sim. Eliminação de excreções? Também. Distribuição de mecanismos de defesa? Sim. Sim. Agora, ele não produz hormônios. Os hormônios, eles são produzidos pelo sistema endócrino. Então, não é o sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o sistema cardiovascular, que são esses movimentos que o coração faz, né, e que permite aí que o sangue circula por todas as partes do corpo. Na semana 4, nós falamos sobre a integração entre o sistema do corpo. Nós abordamos aqui que é muito importante que o sistema digestório, respiratório, circulatório estejam todos integrados. E também o sistema excretor, que nós não falamos nele aqui, que não deu tempo, mas ele é fundamental. Esses sistemas todos juntos é que fazem o nosso corpo funcionar. E já comentei com vocês aqui que não existe órgão mais importante. Todos os órgãos são importantes, porque todos os órgãos exercem uma função. Um sem o outro não adianta. Um sem o outro não dá. Então, vamos imaginar um carro para andar. Quando você está dentro de um automóvel, se uma peça ali não andar bem, o carro você corre risco de vida, o carro pode parar, né? Pode acontecer tanta coisa. Então, se um pneu furar, não precisa nem de muita coisa, né? Vamos pensar aí, o pneu furou, já deu problema, né? No carro todo. A sua viagem já foi cancelada. Já foi cancelada. Então, é importante que todos os nossos órgãos estejam funcionando bem para o seu corpo estar em harmonia e você falar, eu tenho saúde. O que é saúde? Esse bem-estar físico, mental que a gente tem é o perfeito funcionamento dos nossos órgãos. Então, qual a relação entre o sistema respiratório e circulatório? É muito importante esses dois sistemas. Porque nós falamos aqui que o sistema respiratório, você respira, esse oxigênio chega até o seu pulmão purificado, aquecido, muito umedecido, e esse sangue vai levar esse oxigênio até as células. Então, você está percebendo aí a importância? Respiratório, levou o oxigênio até o pulmão. Circulatório, carregou esse oxigênio até as células. Mas será como que é a volta? Também, o sistema circulatório traz o gás carbônico até o pulmão e o pulmão solta, né? Juntamente com os outros órgãos, com a traqueia, brônquios, bronquíolos, vai liberar o gás carbônico. Então, é importante que o sistema digestório, o respiratório, o circulatório, eles estejam em perfeita harmonia. Tá? A resposta aqui para você, onde diz que é o sistema respiratório que oferece, entrega para o sangue o oxigênio para ele fazer o transporte até as células. Agora, será qual a relação entre o sistema digestório e circulatório? Falamos aqui que a digestão, ela é a decomposição dos alimentos, a transformação dos alimentos, onde você come um bife e que ele vai ser mastigado, vai ser decomposto, vai ali para dentro do seu estômago e aquelas proteínas vão ser quebradas. Então, eu vou dizer que essas proteínas, elas são captadas lá no intestino delgado pelo sangue, para levar até as células. Então, você viu que é pelo processo da digestão que os nutrientes são decompostos, são quebrados, graças à ação de vários sucos digestivos que nós falamos. Mas chegando no intestino delgado, o intestino ele tem umas projeções que a gente chama de vilosidade intestinal e que vai captar esses nutrientes para levar para a célula. Então, você percebeu que existe aí uma harmonia, uma integração entre os sistemas para o bom funcionamento do seu organismo. Né, Bruna? Então, tentamos aqui retomar todos os nossos assuntos digestório, respiratório, circulatório e depois mostrar a integração aí entre esses sistemas. Espero que se por um acaso, né, ficou alguma dúvida, eu acredito que hoje, né, deu para retomar aí e tirar as dúvidas. Espero você na próxima aula de ciências, porque aí nós estamos prontos aí para o PET 3 com assuntos muito interessantes. Então fique ligado e eu te aguardo.